vídeo de hoje, vamos trazer um tópico bastante sensível no que tange a transexualidade. E esse é o nosso terceiro vídeo sobre transexualidade. No primeiro falamos sobre o preconceito que as pessoas trans sofrem, além da neurociência por trás da transexualidade. No segundo vídeo, falamos de um tema bem sensível. Falamos sobre crianças trans e os problemas envolvendo o diagnóstico de crianças trans. No entanto, ainda tem algumas questões muito importantes a serem respondidas. No vídeo de hoje, vamos abordar sobre o problema envolvendo pessoas trans nos esportes. Lembrando que neste canal sempre abordamos os assuntos que nos levam à reflexão a partir do viés científico. No entanto, a gente não pretende encerrar as discussões aqui. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delísola, professor de psicologia, e você está no Como a Mente Funciona, um canal onde falamos de filosofia, neurociência, psicologia e muito mais. Como já dissemos no nosso primeiro vídeo sobre neurociência e transexualidade, temos evidência sim de que pessoas trans possuem uma incompatibilidade entre a biologia de seus corpos e o seu cérebro. Além disso, mostramos diversos dados que indicam o cenário de preconceito e violência que ronda a vida das pessoas trans. É óbvio que essas pessoas devem sim ter o direito de assumirem sua identidade de gênero e nome social sem qualquer tipo de preconceito. Mas para além da questão da descriminalização, temos algumas implicações sociais que não devem ser ignoradas. Já falamos do problema das crianças trans. E nesse vídeo, vamos falar sobre o problema envolvendo pessoas trans nos esportes. Desde os antigos gregos e romanos, os esportes têm sido uma parte importante da cultura humana ao longo da história, onde atletas tornam possível aquilo que aparentemente seria impossível. Jovens e atletas amadores se esforçam para alcançar os mais altos níveis dentro do esporte escolhido, e para isso, modelam seus ídolos. E na Grécia Antiga, não era permitido às mulheres participarem das competições esportivas, nem mesmo como espectadoras. Era uma atividade exclusivamente masculina. Olha só, a primeira vez que foi permitido às mulheres participarem das Olimpíadas como competidoras foi no ano de 1900 em Paris. Infelizmente, as modalidades eram bem restritas. As mulheres ainda eram proibidas de jogar futebol, beisebol, rugby, dentre outras atividades. E com muita luta, as mulheres foram ganhando espaço nos esportes. E aos poucos, conseguiram participar das diversas categorias. Pode-se dizer que o direito das mulheres de participarem como competidoras nas Olimpíadas foi sim uma conquista feminista. E dada a paixão associada ao esporte, qualquer controvérsia em torno de um resultado pode levar a um forte debate, especialmente se tivermos a percepção de que a competição não foi justa. O conceito de justiça é a justificativa para dividir a maioria dos esportes em categorias masculina e feminina. Sem essa segregação, as mulheres teriam pouquíssimas chances de vencer. Os recordes mundiais mostram que os homens têm desempenho consistentemente melhor nos esportes. Veja nessa tabela alguns resultados obtidos por homens e mulheres nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Na primeira coluna temos o nome de cada prova. Nas colunas seguintes, temos os resultados obtidos pelos homens que conseguiram as medalhas de ouro, de prata e de bronze, seguido dos resultados das mulheres que conseguiram a medalha de ouro. No atletismo, a mulher que obteve a medalha de ouro na corrida de 10 mil metros chegaria apenas em 32º lugar se tivesse competido na categoria dos homens. As medalhistas de ouro das provas de 100, 400 e 800 metros rasos não teriam se qualificado para a volta final da medalha de ouro. A medalhista de ouro da prova de maratona chegaria apenas no 90º lugar. E a medalhista de ouro do salto em distância não alcançaria a pontuação de corte para ficar entre os 12 primeiros lugares. Na natação, nos 100 metros livre, a medalhista de ouro ficaria apenas em 51º lugar, dentre 57 competidores.
Já nos 400 metros medley, a medalhista de ouro ficaria apenas em 26º lugar, dentre 27 competidores. Na canoagem de velocidade, a medalhista de ouro da categoria feminina não teria chegado na prova final entre os 16 melhores resultados. Toda essa discrepância não é à toa e não é uma construção social. Na média, homens são sim muito mais fortes que as mulheres. A fisiologia masculina possui melhor desempenho atlético, incluindo aumento da massa e força muscular, ossos mais fortes, estrutura esquelética diferenciada, sistemas cardiorrespiratórios mais bem adaptados. Uma revisão bibliográfica identificou que a diferença de desempenho entre homens e mulheres se torna bastante significativa na puberdade e geralmente chega a valores entre 10% e 50%, dependendo do esporte. E essa diferença de desempenho é mais pronunciada em atividades esportivas que dependem de massa muscular e força explosiva, principalmente na parte superior do corpo. Lembrando que mulheres trans são mulheres em corpos biologicamente masculinos. É óbvio que elas têm vantagens ao competir na categoria feminina. Para resolver esse problema e inserir as mulheres trans na categoria feminina, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, determinou critérios pelos quais uma mulher transgênero pode ser elegível para competir com mulheres cis, exigindo que os níveis séricos totais de testosterona sejam suprimidos abaixo de 10 nmol por litro por pelo menos 12 meses antes e durante a competição. No entanto, usar os níveis de testosterona como base para separar atletas de elite do sexo feminino e masculino é indiscutivelmente falho. Olha, isso não tem nada de científico. A fisiologia do corpo masculino não pode ser reformatada pela terapia de estrogênio em atletas trans, porque a testosterona gerou efeitos permanentes através da exposição precoce na vida. Inclusive, estudos longitudinais que examinam os efeitos da supressão de testosterona na massa e força muscular em mulheres transgênero mostram consistentemente mudanças muito modestas, onde a perda de massa corporal magra, área muscular e força normalmente atinge aproximadamente 5% depois de 12 meses de tratamento. Assim, a vantagem muscular desfrutada por mulheres transgênero é apenas minimamente reduzida quando a testosterona é suprimida. Como dito nos vídeos anteriores, temos sim evidências de que mulheres trans são pessoas com cérebro feminino em um corpo masculino e vice-versa. Mas será que faz algum sentido colocarmos corpos masculinos e femininos para competirem em disputa que envolve força física? Existem mulheres cis que treinam por uma vida inteira para terem um desempenho atlético de ponta na categoria feminina. Não faz sentido nenhum colocar essas mulheres para disputarem com mulheres trans, cujos corpos são biologicamente masculinos. E não podemos nos esquivar de apontar uma verdade inconveniente. Muitas dessas mulheres trans já competiram anteriormente na categoria masculina e tiveram desempenho bem abaixo da média. Mas na categoria feminina, é claro, elas se destacam. Como exemplo, podemos citar a nadadora transexual Lia Thomas, de 22 anos de idade. Ela fez parte do time de natação da Universidade da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. E ela quebrou recordes no esporte universitário no período em que integrou o time feminino. A atleta, que hoje é uma mulher transexual, antes da transição, nadou entre os homens por 3 anos, sem conseguir quaisquer resultados expressivos. Depois de um hiato de 1 ano, ela se declarou trans e passou a competir como uma mulher. Como eu mostrei anteriormente, em esportes como atletismo e natação, as diferenças de desempenho entre corpos masculinos e femininos é gritante. Nada mais natural que uma mulher trans com um corpo masculino acabe com todos os recordes da categoria feminina. Em uma das competições em que participou,
Lia Thomas terminou a prova 38 segundos antes da segunda colocada. E foi justamente o caso de Lia Thomas que fez as regras da natação mudarem. As novas regras da Federação Internacional de Natação dizem que as mulheres trans não podem competir em competições aquáticas a menos que comecem os tratamentos de supressão de testosterona antes de passar pelos estágios iniciais da puberdade ou aos 12 anos, o que vier depois. E aí surge um problema que eu já citei no vídeo sobre crianças trans. Será que crianças com 12 anos de idade têm maturidade para realizar o tratamento de supressão de testosterona? Então essa questão das pessoas trans nos esportes é realmente muito complicada. Como dar a oportunidade de essas pessoas competirem, mantendo sua identidade de gênero, mas sem criar uma competição injusta com as atletas mulheres cisgênero? E observe que o nosso objetivo aqui não é dar uma resposta pronta para isso, e sim apontar para o fato de que essas questões precisam ser estudadas com muita, mas muita responsabilidade. Então a situação é bem mais complicada do que alguns grupos fazem parecer. Nós, enquanto sociedade plural, temos que resguardar os direitos das pessoas trans e combater o preconceito, ao mesmo tempo em que devemos encarar os diversos desafios que se apresentam. É preciso dar voz e ouvir as mulheres cis que fazem parte de movimentos que são contra mulheres trans competirem nas categorias femininas e sem taxá-las como preconceituosas ou transfóbicas. Porque ao fazermos isso, ocorre um silenciamento dessas mulheres cisgênero que só querem ter o direito a uma competição justa nos esportes. E para que o Estado não corra o risco de cometer injustiças, deveremos encarar esses pontos sensíveis de forma responsável, ou seja, ouvindo essas mulheres que estão nos esportes. E além disso, ouvir a ciência, de modo a não cair num relativismo moral. Trata-se, portanto, de um compromisso não só com a ciência, mas também com o Estado democrático de direito. E aí eu queria saber a sua opinião sobre esse tema. Você já sabia que existem problemas sérios envolvendo trans no esporte? Que não é só uma questão social, mas também uma questão principalmente biológica? Qual é a solução que você daria para esse problema? Escreva nos comentários. E se você quiser debater diretamente comigo sobre esse tema, aí tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição e participe da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê lá no grupo secreto do Telegram. Até a próxima.